sistema circulatório vai ser a nossa aula de hoje, né? Como eu falei para vocês, ele é um sistema composto pelos vasos sanguíneos, o sangue, o coração, né? E aí, à parte, nós temos o sistema linfático. O sistema circulatório, ele é responsável principalmente pela distribuição dos nutrientes pelo corpo e o oxigênio, né? Que por alguns é considerado também um nutriente, tá? Esse sangue levado ao corpo com esses nutrientes é que vai fornecer energia, proteínas, carboidratos, aminoácidos, né? Lipídios, né? Todo o material estrutural necessário para a manutenção da vida e crescimento do organismo, multiplicação das células e para o metabolismo. Tá? Então, ele proporciona o subsídio nutricional e proporciona o subsídio de oxigênio para que o organismo consiga funcionar e manter suas atividades, ou seja, manter a homeostasia corporal. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter um sistema circulatório que vai distribuir esses nutrientes e oxigênio pelo corpo e também recolher esses nutrientes pelo corpo e também recolher dele também o resultado desse metabolismo, né? Que no caso seria as substâncias liberadas após o metabolismo desses nutrientes e o CO2 também oriundo da respiração celular. Tá? Então, nós vamos ter, basicamente, na circulação sanguínea, uma circulação sistêmica e uma circulação pulmonar. Então, o sistema circulatório sanguíneo, eu falo sanguíneo porque nós também temos o sistema circulatório linfático, né? No sistema circulatório sanguíneo, ele vai estar subdividido em uma circulação sistêmica e uma circulação pulmonar. Deixa eu só dar uma pausa aqui para colocar esse pessoal para dentro aqui. Pronto. Também chamado, né, de grande circulação, a circulação sistêmica, e pequena circulação, a circulação pulmonar. Ou seja, o coração ele tem duas partes, uma que pertence à grande circulação e outra que pertence à grande circulação. Numa parte do coração circula o sangue venoso e na outra parte do coração passa sangue arterial. E aí, um lado do coração é como se fosse duas bombas que funcionam ao mesmo tempo. Um lado do coração leva sangue à pequena circulação, aos pulmões, e outra parte do coração leva sangue ao restante do corpo. Né? Um vai lá e oxigena esse sangue, e o outro vai lá e manda esse sangue para o restante do corpo, junto também com nutrientes. O sistema circulatório, ele também é responsável por transportar produtos residuais do metabolismo, né? Tudo aquilo que as células usaram, metabolizaram e eliminaram. E esses produtos eliminados pela célula, vamos supor que a célula fez a um determinado processo metabólico que resultou em produção de, por exemplo, radicais livres. Esses radicais livres sairão na circulação e o sistema circulatório fica responsável de impulsionar com que esse produto do metabolismo ele chegue ou aos rins para ser excretado, ou ao fígado para ser metabolizado, ou de alguma forma ser excretado por outras vias, né? A excreção, depois a gente vai ter aula só sobre isso, ela pode ser feita por via renal, pela respiração, ou até através do trato digestório, tá? Então, o sistema circulatório, ele vai não só distribuir os nutrientes e oxigênio, mas ele também vai recolher os produtos desse metabolismo. Além disso, o sistema circulatório também, ele transporta nossas células de defesa. Dentro do sangue, que é o líquido que contém as células que levam os nossos nutrientes, né, as hemácias que levam o oxigênio e trazem o CO2,
No plasma, vai conter também o plasma, que leva algum desses nutrientes, carboidratos, aminoácidos, né, lipídios, né, diluídos no sangue, e outras substâncias também. Ele também leva junto, além dessas hemácias, as células brancas, né, que são os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa contra os micro-organismos, contra qualquer agressão ao nosso corpo. E junto também leva algumas substâncias produzidas por essas células de defesa, que são os anticorpos, que também trabalham na defesa do nosso corpo. Tá? Levam também, dentro dessas células, células de coagulação, de reparo, né, como o caso das plaquetas, tá? Tudo dentro do sangue. Também transportam hormônios, né, que são liberados por determinados órgãos, como sinalizadores do metabolismo, levando outros órgãos a aumentar ou diminuir seu metabolismo ou produzir outras substâncias. Tá? Então, o sistema circulatório, ele é um sistema hermeticamente fechado, ou seja, não tem passagem, né, para fora dele. O sangue, ele chega nos tecidos, mas ele não é extravasado para dentro dos tecidos. Ele chega até os capilares e dos capilares ele volta pelas veias. Esse sangue só vai extravasado para o tecido se houver alguma lesão. Por exemplo, se você levar uma pancada, pode formar um hematoma, que é ali onde houve uma extravasamento do sangue, houve rompimento dos vasos. Mas, a princípio, é um sistema hermeticamente fechado. Tá? Nem sai, nem entra. A única coisa que passa pela parede dos vasos são os líquidos, né, e os nutrientes. As paredes dos vasos também, elas têm passagens, digamos assim, para as células de defesa também, através delas. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o sistema circulatório, ele não tem uma comunicação direta com o meio externo, né? Ele termina nos tecidos e volta dos tecidos para a circulação venosa. Tá? O sangue só vai até ali. Os tubos dos vasos sanguíneos, eles vão se afinando a cada passo deles. Oi. A Bia está pedindo para entrar na aula e eu gostaria que o senhor explicasse para mim o que seria o venoso, o sangue venoso. Então, vou já chegar nessa parte, tá? Para a gente não ficar saltando de assunto, já eu te respondo, tá? Quando eu vou falar exatamente do sangue venoso e do arterial também, tá? Mas, a princípio, existem vasos de grande calibre que saem do coração. Esses vasos vão diminuindo de calibre à medida que eles vão chegando em partes mais distantes do coração. Por exemplo, vão chegando no braço, do braço até chegar nos dedos, né? E aí, à medida que esses vasos vão se distanciando, eles vão diminuindo de calibre até chegar num calibre de uma única célula, né? Na espessura de uma única célula, que são os capilares. E é lá nos capilares que é o destino final do sangue, que é onde ele passa, libera o oxigênio, libera os nutrientes, e também para dentro dele é recolhido o CO2 e os metabólitos oriundos do metabolismo. E aí esse sangue volta através das veias, né, de volta para o coração. Tá? Para que haja essa circulação, existe os humores sanguíneos, ou seja, os líquidos sanguíneos que circulam nos vasos. Né? E esses líquidos, eles contêm tanto o plasma, que é um líquido rico em proteínas plasmáticas e substâncias que são distribuídas pelo corpo, mas também é rico nas células, né? As principais células são as hemácias, que é o que dá a cor vermelha, e os glóbulos brancos, que é uma quantidade menor, já a gente vai falar separadamente de sangue, né? E as plaquetas, que promovem a coagulação sanguínea. E além da circulação sanguínea, nós temos outra circulação. Muita gente, às vezes, nem entende essa outra circulação, não conhece, que é a circulação linfática. Nós não temos só vasos sanguíneos, nós temos vasos linfáticos também. Os vasos linfáticos, eles não têm bomba propulsora, como o coração. Eles apenas, é um sistema de vasos, de canalículos,
que drena a linfa, né, que são os líquidos que extravasam no meio intercelular. Você já ouviu um edema, a pessoa está com inchaço, né, em um determinado local? E aí, o que é que às vezes as pessoas fazem? Fazem uma massagem, né? Uma massagem no local, uma compressa, né? Que é aquele edema, às vezes, se desfaz com a massagem. Por que que ele se desfaz? Porque o líquido vai para os vasos? Não, porque ele vai para os vasos linfáticos, né? Ele forma a linfa. Os vasos linfáticos se abrem no espaço intertecidual. Daí é que surge aquele termo drenagem linfática, né? Que é uma massagem que empurra esse líquido para os linfonodos, né, para os locais onde o sistema linfático pode escoar, tá? Então, como os vasos linfáticos são hermeticamente fechados à entrada e saída de nutrientes, existem espaços entre as células dos capilares onde esses nutrientes podem passar, aliás, onde as células de defesa podem passar, e os nutrientes e o oxigênio, ele passa através da membrana das células dos capilares. As células dos capilares, elas recebem o oxigênio, passa através da parede dela e passa para os tecidos. E de volta, o CO2 vem de volta e vem para o sangue dos capilares. Tá? Completando o sistema circulatório, nós vamos ter também os tecidos hematopoéticos. Lembra que lá naquela aula de tecido ósseo eu falei dos sistemas hematopoéticos, a gente ainda estava até em aula presencial. Né? Eu falei para vocês que dentro da medula vermelha dos ossos existe um tecido chamado medula óssea, que é a medula vermelha. E essa medula, ela produz células sanguíneas, que são as células hematopoéticas, né? São os órgãos hematopoéticos. E além da medula vermelha, tem outros órgãos hematopoéticos também, como, por exemplo, o baço, como, por exemplo, o timo, tá? São órgãos hematopoéticos, produtores de células sanguíneas, tá? Então, gente, deixa eu pegar aqui a caneta para o desenho. À medida vamos supor que você tem uma determinada região, sei lá, a ponta do seu dedo. Na ponta do seu dedo vai vir sangue lá do coração, através de vasos sanguíneos, né? Vai vir do coração para a artéria subclávia, da subclávia para a braquial, para a radial e a ulnar, aí vai chegar no arco palmar da mão, vai dar as artérias digitais e vai chegar lá na ponta do seu dedo. Chegando lá no dedo, esses vasos vão cada vez ficando mais finos e vai chegar um ponto que a parede dele vai ter só uma célula, vai ser um vaso bem fininho, né? E aí, o sangue que venha rico em oxigênio, por esses vasos, ele vai liberar para fora o O2, né, que é o oxigênio. Vai liberar também os nutrientes, né, que pode ser aminoácidos, pode ser carboidratos, né? Tá? Para onde? Para essas células que compõem o tecido do seu dedo. Né? Tem várias células aqui que compõem o tecido do seu dedo. Essas células estão do lado de fora também, tá? Ao redor dos capilares. E aí, essas células, elas vão metabolizar, usar esse oxigênio, e esse oxigênio, depois do metabolismo, ele vai ser transformado em CO2. Então, o CO2, que é o gás carbônico, ele vai ser devolvido dos tecidos para dentro dos vasos de volta. Só que ele vai, em vez de ir para os capilares de origem, ele vai para os capilares que dão origem às células, às veias, né? E aí eles vão retornar para o coração através das veias, né? Aí, no caso, ele vai voltar pelas veias do seu braço até chegar na veia subclávia, chegar na veia cava superior e chegar dentro do átrio direito, tá? Isso é a grande circulação. Junto com isso aqui, existe algumas substâncias oriundas do metabolismo que têm moléculas grandes. São moléculas muito grandes que não têm capacidade de entrar nos capilares. E aí, o que é que acontece? Essas moléculas grandes, elas ficam
dispersas nos tecidos, entre as células, que a gente chama de linfa. E essas moléculas grandes, dentro desse líquido, elas penetram dentro desses vasos, chamados vasos linfáticos, e através dos vasos linfáticos, eles vão atingir novamente a grande circulação, eles percorrem um trajeto, são filtrados nos linfonodos, às vezes passa pelo fígado, né, até cair na circulação lá no ducto arterioso que fica lá perto do coração, tá? Então, a estrutura principal aí dessa troca são os capilares. Oi. Professor, explica aí para mim na que hora é tipo assim a trombose dá? É nessa hora aí, mais ou menos? A trombose? Sim. A trombose, na verdade, é quando um coágulo ele obstrui um vaso. Esse vaso pode ser um vasinho pequeno. Vou pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui azul, né? Vamos supor que, olha, vou pegar o preto. Que formou-se um coágulo qualquer dentro do vaso sanguíneo, né? Esse coágulo, ele vai trafegar aqui por dentro dos vasos e vai chegar num ponto aqui onde ele vai obstruir o vaso. Dependendo do tamanho do coágulo, ele pode obstruir um vaso maior ou um vaso menor, né? Pode ser que ele pare bem aqui, pode ser que ele pare, se ele for menor, ele pare aqui, pode ser que ele seja um coágulo que só vai obstruir uma artériazinha dessa aqui, tá? Então, a trombose é quando um trombo desse aí, que é um coágulo, ele obstrui um determinado vaso, causando isquemia. O que é isquemia? É quando não há mais circulação em um determinado tecido, por causa de uma obstrução, por causa de uma trombose, né? Toda isquemia é causada por uma trombose. A trombose, o pessoal chama, normalmente o pessoal associa trombose com a pessoa ficar com um lado morto, né? Todo mundo associa a palavra trombose a acidente vascular cerebral. Mas nem toda trombose, ou seja, toda isquemia, é no sistema nervoso. Você pode ter uma isquemia na mão, né? Você pode ter uma trombose da mão, tá? Você pode ter uma isquemia num determinado local do seu corpo, no fígado, por exemplo, tá? Professor, já coloquei, pessoal, aí. Tá? Então, a trombose é uma obstrução, né, que leva a uma isquemia. Um acidente vascular cerebral é um tipo de trombose, mas nem toda trombose é um AVC, né? O AVC é somente isquemias no encéfalo, né, no tecido nervoso, tá? E outra coisa, né? O AVC, ele está associado inicialmente a uma isquemia, que pode evoluir para a ruptura de vaso, um derrame, né, que é o rompimento dos vasos, né? Tá? Mas a trombose mesmo, ela é uma obstrução. Quando essa trombose acontece nos vasos sanguíneos do próprio coração, que são as coronárias, a gente chama isso aí de infarto, né? Porque há uma isquemia no músculo cardíaco, ok? O normal, né, é do sangue aí circular continuamente por dentro dos vasos, mas isso aí pode acabar não acontecendo por causa de uma determinada obstrução, né? Ele pode bloquear a passagem das células aí, que é a trombose, tá? Então, o sistema circulatório sanguíneo, ele trabalha paralelo ao sistema circulatório linfático. Então, nosso sistema circulatório, ele vai ter essas divisões aí. O sistema circulatório sanguíneo, que por sua vez se divide em sistema circulatório sistêmico ou grande circulação, e sistema circulatório pulmonar ou pequena circulação. E aí nós vamos ter também o sistema circulatório linfático, que é os vasos linfáticos e linfonodos, junto com os tecidos hematopoéticos, que são aqueles tecidos produtores de células sanguíneas. O sistema circulatório sanguíneo, ele é composto basicamente pelo coração, que é a bomba que impulsiona o sangue,
e os seus vasos sanguíneos. E aí nós vamos ter as artérias, como vaso sanguíneo, que a artéria, o conceito de artéria, é todo aquele vaso que tem origem no coração, ele sai do coração, e as veias são todos aqueles vasos que voltam para o coração, né? Aí o pessoal fica falando, a artéria é aquela que leva sangue arterial. Mas, por exemplo, a artéria pulmonar, ela não leva sangue arterial, ela leva sangue venoso, né? E aí vamos contextualizar aqui. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, é aquele sangue que veio do pulmão oxigenado e é distribuído para todo o corpo. E o sangue venoso é aquele sangue que já foi usado pelos nossos sistemas, pelo nosso metabolismo, já foi retirado o oxigênio e substituído pelo CO2, né? Ele é rico em gás carbônico. Então, o que é que difere o sangue arterial do sangue venoso? O sangue arterial ele é rico em oxigênio e nutrientes, e o sangue venoso, ele é rico em CO2, ou gás carbônico, né, e metabólitos, tá? Então, basicamente, nós vamos ter aí as artérias que conduzem, na sua grande maioria, sangue arterial, mas nós temos artérias que têm origem na pequena circulação, que levam sangue venoso, as artérias da pequena circulação levam sangue venoso, e as artérias da grande circulação levam sangue arterial. As veias da grande circulação levam sangue venoso, e as veias da pequena circulação levam sangue arterial. É um contrário da outra. Então, você não pode dizer que a artéria é porque leva sangue arterial, tá bom? Então, nós temos uma rede... Oi. O sangue que passa o sangue venoso, né, que passa pela veia, é aquele sangue que ele tem uma coloração mais escura ou é o contrário? O sangue venoso, ele normalmente tem uma coloração mais escura. O oxigênio, quando ele se liga à hemoglobina, que é a molécula que conduz o oxigênio dentro da hemácia, né, que dá a cor vermelho sangue, quando ela está com oxigênio, ela fica de uma cor mais viva. E quando ela se desliga do oxigênio e se liga ao CO2, ela fica com uma cor mais amarronzada, mais escura, né? E é fácil distinguir um sangue venoso e um sangue arterial. Normalmente, quando a gente vai fazer coleta de sangue para exame, é coletado da veia, né? Normalmente o sangue ele é mais escuro. Mas se você for fazer, por exemplo, uma gasometria, o sangue que é coletado para gasometria, ele é coletado da artéria. E eu não sei se vocês já fizeram ou ouviram fazer. O sangue que sai da artéria, ele é mais vermelho, é mais vivo, né, porque ele tem oxigênio. E o sangue que sai da veia, ele é um sangue mais escuro, né, é o sangue venoso, tá? Isso falando da grande circulação, né? Tá? Então, professor. Oi. Então, quando a gente doa sangue, é o sangue venoso, não é isso? É sangue venoso. É sangue venoso. Não dá para... Aliás, até dá para fazer coleta de sangue arterial, mas não é recomendado porque a pressão é tão grande que se você fosse... A coleta de sangue para doação, ela tem que ser lenta, senão você tem um choque hipovolêmico, o seu volume de sangue baixa rapidão e você passa mal. Se você for coletar da artéria, como existe uma pressão arterial impulsionada pelo coração, o sangue jorra. Então, ele sai muito rápido, né? Ele enche a bolsa bem rapidinho, tá? E aí, o que é que acontece? A pessoa tem um choque hipovolêmico por causa do sangramento. Ela vai desfalecer, vai passar mal, né? Tá? Então, as coletas são feitas só nas veias, né? As coletas para doação, que o sangue vai saindo lentamente. E para que o sangue não coagule, dentro da bolsa de sangue tem um líquido, né, que é citrato, que ele tanto vai nutrir o sangue, como ele vai evitar que o sangue coagule. E, além disso, a bolsa fica balançando lá no equipamento, né, que fica mexendo ela para que o sangue não venha coagular. Tá? É verdade. E ainda tem pessoas que ainda desmaiam, né? Desmaia, mesmo sendo bem devagarzinho, né? Eu acho que demora aí
entre meia hora e 40 minutos para você fazer a doação de sangue, né? Tava só para mim mesmo, foi? Alguém já doou aqui no grupo? Eu sou doador, aí por isso que eu Pois tô... é. Eu também, professor. Uma das recomendações, né, que toda vida antes de doar você tenha comido, né, esteja alimentado, e às vezes eles ainda lhe dão um suco bem doce, um sanduíche para você comer, para que você não venha passar mal com a hipovolemia, né? Ou seja, o seu sangue fique rico em açúcares, para que quando tirar aquela quantidade de sangue, você não venha passar mal com a hipovolemia, com baixa na quantidade de nutrientes, né? Então, para você ver como é sério isso, né? Imagine se essa coleta fosse de sangue arterial, né? Que ele ia sair muito rápido, né? Eu não sei se vocês, quando a gente se corta, normalmente que sai no corte, né, é sangue venoso. Quando a gente rompe uma artéria, o sangue espirra, né, ele jorra, né? Quando a gente rompe uma veia, o sangue apenas escorre, né? Fica gotejando, pingando, ele sai devagar. Quando já na artéria, não. Quando você corta uma artéria, ele jorra ali, parece um chafariz, né? Ele sai muito rápido por conta da pressão arterial. Tá? Então, nós temos aí, saindo do coração, um número reduzido de artérias. Esse número vai se ramificando e aumentando o número de artérias. E aí vai cada vez mais, elas vão se afinando e vão formando uma rede. Né? E depois chega nos capilares, que é o ponto onde eles são mais finos, e de lá volta o contrário. Né? Eles vão aumentando de calibre, se juntando, formando as veias, e as veias vão se juntando, formando outras veias, até chegar de volta no coração. Né? E esse trajeto aí todinho, se você emendar uma artéria na outra, uma veia na outra, né, até as menorzinhas, até chegar nos capilares, dá equivalente aí uns 150 mil quilômetros, né? Dá quase para dar 4 voltas na Terra, de uma só pessoa, né? Professor, como é que sabe disso aí? Alguém já mediu, né? Tem gente aí que faz as medidas através por alguns cálculos, né? Mas existe aqui uma técnica chamada de plastinação, né, que é uma das técnicas que a gente trabalha lá na UFC, que a gente injeta polímeros dentro dos vasos e pela quantidade de polímero consumido, pela distância, né, e pelo calibre, dá para calcular quanto de polímero foi consumido e calcular quanto esse polímero percorreu, formando aí a rede de vasos. Essa professor, técnica aqui, oi. Mas para vocês fazerem isso, vocês têm que fazer um polímero que ele não se plastifique antes de completar tudo, né? Isso, exatamente. Como é que Na vocês fazem verdade, esse polímero, ele é líquido, a gente coloca um catalisador nele, né? Um catalisador que ele vai se solidificar, sei lá, depois de algumas horas, e até ele circular em toda, até chegar nos capilares, depois é que ele vai endurecer. E no caso dessa técnica aqui que vocês estão vendo, ele vai até, você vê até os lábios, né, que é rico em sangue, né, o nosso lábio, só para você ver quantos capilares tem na ponta do lábio, né? Na ponta dos dedos são locais que tem muitos capilares, né? A região da cabeça, né, a região que tem muitos vasos sanguíneos. Os locais onde tem mais vasos sanguíneos no nosso corpo é na cabeça, nos pulmões, no fígado, né, no estômago, né, para captar os nutrientes aqui no baço, né, tá? São a ponta dos dedos também, né, são os locais onde tem uma quantidade maior de vasos. Para a gente obter esses moldes aqui, que na verdade isso aqui são moldes, né? Na verdade a cabeça não está mais aí, o corpo não está mais aí, você injeta, ele preenche todos os vasos, se solidifica e depois você coloca dentro do ácido e vai corroer todos os tecidos, ficando só o molde, né? Isso aí, na verdade, não é mais uma cabeça, não é mais uma mão,
não é mais um corpo, né? Ele foi corroído e ficou só os vasos. Lá na UFC eu tenho algumas peças dessas que a gente produziu lá. Eu mesmo já preparei algumas peças dessas, tá? Tem algumas de coração. Eu era até para ter colocado aqui. Pronto, coloquei. Essa aqui é uma nossa lá, né? Que a gente preparou lá na UFC. Eu até pretendia levar vocês lá, mas com essa história aí do lockdown, acabou que não se concretizando, né? Tá? E lá a gente tem essa peça aí, ela fica dentro de um bloco de resina, né? Para não se quebrar, tá? Você coloca o polímero aqui deixa eu mudar de cor aqui. Na artéria aorta, né? E aí injeta através do órteo das artérias coronárias direita e esquerda, eles vão circular pelo músculo cardíaco, né? Pelas coronárias, até chegar nos capilares, né? Aí dá para ver toda a ramificação até os vasinhos mais finos, tá? Bom, gente, os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, elas possuem uma diferença. As artérias, elas têm uma parede mais calibrosa, mais espessa. Elas têm uma camada muscular mais espessa. Por quê? Porque a artéria, ela tem pressão. O coração, quando bombeia, ele gera uma pressão muito alta, né? Essa pressão, ela tem uma pressão na hora da contração e uma pressão de manutenção, que é a sistólica e a diastólica. Quando eu estiver falando do coração, eu explico melhor para vocês. E essa pressão é mantida dentro das artérias. E para que a artéria não se rompa e não se dilate, a parede arterial ela é mais calibrosa, ela possui mais tecido muscular. Que tecido muscular é esse? Os músculos lisos, né, que eu já falei para vocês na aula de músculos. Então, a veia, ela também tem tecido muscular, só que é uma quantidade bem menor, tá? A quantidade de tecido muscular da veia é bem menor, fazendo com que a parede dela fique menos calibrosa. Além disso, a artéria, além de ser mais calibrosa, tem a parede mais espessa, a veia, ela é mais fina e ela possui umas válvulas internas, na parte interna, né? Essas válvulas, elas formam tipo umas bolsas, né? E essas válvulas têm o objetivo de não deixar o sangue voltar. Por quê? Porque a veia não tem pressão. A artéria tem pressão. O sangue impulsiona o sangue, o coração impulsiona o sangue através da artéria, tá? O sangue passa através da artéria impulsionado pelo coração, pelo bombeamento do coração. Mas depois que ele atinge os capilares, ele volta pelas veias, não tem nada que empurre o sangue de volta. O sangue ele vai fluindo ou por gravidade, ou então pela própria movimentação do corpo, pela contração muscular. Quando a gente contrai um músculo, ele empurra o sangue que está naquele vaso para outra região, e aí o sangue sobe, mas ele poderia muito bem voltar, só que ele não volta por causa dessas válvulas, né? Tá? Então, o sangue, ele tende a se acumular em uma determinada região, e ao a gente se movimentar, o sangue é empurrado de volta, e não volta por causa dessas válvulas. Esse é um dos motivos às quais, quando você tem um paciente que está acamado, que ele está deitado por muito tempo, o sangue tende a estacionar nos membros e não circular em determinadas regiões. Então, é recomendável que você fique virando o paciente, virando de vez em quando, para que aquele local ali não venha estacionar o sangue e ocorrer ali a formação de trombos, né? E também a formação de escaras, por causa da má circulação naquele local que está comprimido pelo decúbito, tá? Então, gente, o que faz com que esse sangue não reflua são exatamente essas válvulas. Bom, à medida que os vasos sanguíneos vão diminuindo de calibre, essa parede vai ficando mais fina, até chegar num ponto que ela não tenha mais parede muscular e tecido conjuntivo ao redor. Basicamente, a artéria e a veia, todas as duas são compostas da mesma coisa, só que uma é mais espessa que a outra. Pronto, pode falar.
isso não sobrecarrega a artéria, porque praticamente ela não para, né? Diferente da veia. Não, não para não. Assim como também o coração também não para, né? Pois é, isso não tem isso, não corre o risco de sobrecarregar a artéria, não. Não justamente por causa dessa parede muscular, que dá tensão, né? Ela tanto dilata quando é necessário, como ela contrai quando é necessário, tá? E essas células são sempre renovadas também, né? Elas estão sempre em renovação. Algumas células morrem e são substituídas, né? O nosso corpo está sempre morrendo e revivendo ao mesmo tempo, né? Tá? Então, ela fica sob pressão constantemente. Na contração do coração, pico de pressão maior, mas depois ele baixa e mantém, né? Por exemplo, sua pressão está 12/8, né? Na contração do coração, houve um pico, né? De pressão e ao coração se relaxar, quando o sangue, aquela pressão do sangue reflui, aí ele baixa até um certo ponto, mas estaciona, porque as válvulas da aorta, elas mantêm a pressão, não deixam o sangue voltar para o coração. Então, ela dá um pico e volta, um pico e volta, né? Tá? Mas ela é mantida, né, em pressão arterial, diferentemente da veia. Tá? Então, basicamente, a veia e a artéria são compostas, todas duas, por uma camada interna, que é a camada de epitélio, que é chamada de endotélio, uma camada muscular, que é composta de músculo liso, e uma camada externa, que é uma camada de tecido conjuntivo, né, que é a serosa, né, que é a parte externa. Tá? E aí, a diferença vai estar na espessura, né, na quantidade de tecido muscular que tem de uma para outra. Só que esses tecidos vão diminuindo de calibre até chegar nos capilares. E quando chega nos capilares, a espessura é a espessura de uma única célula, tá? Nos capilares não tem tecido de músculo liso, não tem tecido conjuntivo, só tem endotélio. E o endotélio, ele é bem fino, né, ao ponto de ser uma única célula, muito fino. Você não consegue ver um capilar, ele é microscópico, né, você não consegue ver, tá? E aí, gente, vamos falar agora um pouquinho de sistema linfático, tá? Quando a gente for falar do coração, a gente fala um pouco melhor aí da circulação sanguínea. Oi. Então, no nosso sistema, as artérias estão separadas das veias ou elas estão interligadas, mas, tipo, por elas ter cada uma função, elas conseguem não se juntar? Digamos, porque você falou que uma tem uma função de bombear e a outra do sangue voltar. Como é que funciona isso? Não entendi. Elas são separadas, é um sistema separado. Elas caminham juntas, né? Elas caminham juntas, vamos supor, tem uma artéria aqui que vai nesse sentido, vamos supor que ela vá aqui para esse determinado lugar aqui do corpo. Vamos supor que isso aqui seja a ponta do seu nariz, tá? As artérias vão chegar lá na ponta do seu nariz, o sangue vai atingir os capilares, tá? E vai voltar pela veia. E a veia, ela é separada da artéria, ela é um conduto separado, tá? São dois sistemas, sistema de ida e de retorno. Tá? Mas o que liga eles? O que liga eles são os capilares. Os capilares é que ligam eles, né? Deixa eu voltar bem aqui, ó. Os capilares é que ligam, né? O sangue vem por um, chega no final, nos capilares, ocorre a troca de nutrientes, oxigênio, e volta pelas veias. Aqui o sangue vem arterial, e quando ele volta, ele já volta venoso, né? Ele já volta venoso, tá? A única comunicação entre as artérias e veias são os capilares, tá? Que são microscópicos, né? Tá? Vai por um e volta pelo outro, certo?
Então, de uma certa forma, eles são interligados através dos capilares, não é isso, professor? São interligados. São interligados. Professor, os capilares que chegam até os tecidos da pele, que aí fica mais superficial, são os capilares das veias ou artérias também? Os dois. Os dois, né? Porque eles chegam na pele através da artéria e voltam através dos capilares venosos. Em qualquer canto. Seja na pele, seja dentro do seu osso, seja no fígado, seja no sistema nervoso, em todos os lugares onde o sangue chegar, ele vai pelas artérias e volta pelas veias. Pode ser na pele, em qualquer canto, na ponta do seu lábio, né? No seu queixo, né? Lá no seu dedão do pé. Ele vai chegar por uma artéria e vai voltar por uma veia. Então, ele chega lá no capilar, né, que são as arteríolas, são as artérias bem fininhas, que elas dão origem aos capilar, e aí do capilar ele volta pelas vênulas, que são as veias bem fininhas, que vão voltando até chegar nas veias de maior calibre. E aí, gente, nós temos também, paralelo a esse sistema circulatório sanguíneo é porque circula sangue dentro dele, nós temos o sistema circulatório linfático. E os vasos linfáticos são vasos que normalmente nós não costumamos ver com frequência, porque o líquido dele é transparente, então ele não se ressalta na perna. Aliás, não se ressalta ao se ver com o olho nu, né? Não sei se vocês já viram quando a gente se corta, e aí com o passar do tempo, o sangue coagula, né? Aí fecha o vaso, para de sangrar. Mas às vezes fica minando um líquidozinho, né? Uma salmourazinha, né? Essa salmoura aí é o líquido intersticial, é a linfa, né? Ei, professor, É a linfa que circula nos vasos linfáticos. quando a gente leva um arranhão muito profundo, aí sai logo esse líquidozinho, né, que você está falando aí. Normalmente ele sai depois, né? Primeiro sai o sangue, né? Aí depois que o sangue para de sangrar, que ele coagula, né? A gente vê saindo assim, minando um líquidozinho transparente, meio amarelado, né? Que é justamente, às vezes é plasma, né? Do sangue, mas na grande maioria das vezes é líquido intersticial. Quando a gente tem uma raladura, né? Quando a gente tem uma raladura que já está mais seca, né? Você vê às vezes saindo aquele líquidozinho, né? Por exemplo, quando a gente pega muito sol, né? E aí cria aquelas bolhas, né? É o líquido que sai, extravasa ali também, né? Aquele líquidozinho. Ou então quando a gente faz um calo, né? Que cria uma bolha também de líquido, né? Aquele líquido é líquido linfático. É líquido que vem do espaço intersticial dos tecidos, né? Que mina ali. Professor? Não, pus é outra coisa. Pus é infeccioso. Pois é, qual é a origem do pus? O pus é quando tem uma infecção. Né? As células de defesa é que produzem o pus. Elas, vamos supor que você se infeccionou, entrou bactérias ali, e aí as suas células de defesa começaram a combater as bactérias, tem muita bactéria, né? E essas bactérias lá vão ser mortas pelas células de defesa e vai acumulando aquele líquido purulento, né, de pus, né, que é a produção desse produzido pelas células linfáticas. Aliás, pelas células de defesa. Oi? Outra pergunta, tem um número X de capilares, um número certo? Rapaz, assim, número certo é difícil acertar sobre isso aí, né? O que a gente sabe é que tem em torno aí de, sei lá, mais de 50 mil capilares, né? Entendeu? Distribuídos no corpo, né? Mas quantificar isso aí é complicado. Tá? Professor, quem é responsável por fazer essa casquinha da ferida? São as plaquetas? As plaquetas e as células de defesa também, né? Elas que formam um coágulo, né? Se juntam, formam um coágulo. O plasma também, que é o fibrinogênio,
e aí ele vai formando aquela casquinha da ferida, né? Pessoal, só um instantinho, deixa eu tomar uma águazinha aqui, que eu tô com a garganta que não aguenta aqui. Rapidinho, viu? Pronto, gente, vamos continuar aqui. Desculpa aí a demora.
Então, continuando, gente, falando aqui do sistema linfático, né? Nele circula a linfa, né? Que é esse líquido que está banhando as células do nosso corpo. E aí, ele é responsável por drenar o excesso de líquido e as substâncias que são liberadas nele. Tanto nos tecidos periféricos, como principalmente nas regiões dos intestinos. Imagine que os intestinos, eles absorvem carboidratos, proteínas, né, gorduras, né, e muitas dessas moléculas não conseguem passar pelos capilares e entrar nos capilares para ser conduzido pelas veias. Então, algumas dessas moléculas são conduzidas pelos vasos linfáticos, porque os vasos linfáticos, eles têm abertura para os tecidos, tá? Como eles têm abertura para os tecidos, essas moléculas maiores entram, né, e circulam através dessa linfa, sendo filtradas nos linfonodos, são os gânglios, né? Quando tem um linfonodo aumentado, a gente fica com os calombinhos, né, que o pessoal chama de íngua, né? Ali são os linfonodos, né? Inflamados. Tá? Nem está com infecção no braço, normalmente surge debaixo da axila, né? Os linfonodos axilares, né? E assim por diante. E aí a grande maioria deles conduzem essa linfa até chegar no coração, né? Essa linfa, ela é captada entre os capilares, tá bom? Então, o sistema de vasos linfáticos, eles estão distribuídos em todo o corpo. Só não tem vasos linfáticos no cérebro, tá? No nosso encéfalo, não tem vasos linfáticos. No restante do corpo, existe vasos linfáticos e linfonodos distribuídos, tá? E eles formam uma rede, e essa rede, ela culmina, né, na paralela à artéria, à veia cava e à artéria aorta, né? E eles vão desembocar lá na aorta, lá em cima, né? Tá? E aí, como é que funciona, né? Os vasos linfáticos, eles terminam entre as células, assim como os capilares. Só que os capilares, eles chegam pelas artérias, trocam o oxigênio pelo CO2 e os nutrientes e voltam pelas veias, eles são contínuos. Já os capilares da linfa, né, eles terminam, aliás, eles começam entre essas células, eles têm origem lá, e entre eles existem umas aberturazinhas, e é nessas aberturas que entra a linfa, e a linfa, ela está aqui no líquido intersticial, que é o líquido que está entre as células. Esse líquido vai escoando e entrando dentro desses ductos, né? E sendo conduzido pelos vasos linfáticos por todo o corpo, né? Por uma rede de vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos, eles também têm válvulas, né? Assim como as veias, que não deixam a linfa voltar, a linfa refluir, tá? Vamos falar também um pouco aqui dos órgãos hematopoéticos, meio que rapidamente, porque a gente já falou na aula de ossos, né, de sistema, no sistema esquelético, mas basicamente o principal órgão hematopoético do nosso corpo é a medula óssea, e a medula óssea ela está localizada dentro dos ossos de grande calibre, né, de maior volume, principalmente ossos longos, né? Ossos planos também tem medula óssea, tá? Costelas tem medula óssea, a grande maioria dos órgãos tem medula óssea, que é a medula vermelha. E essa medula óssea, ela é responsável pela produção de sangue. Além da medula óssea, nós temos também o baço e o timo, que fazem também parte dos órgãos hematopoéticos, só que eles são responsáveis por produzir as células de defesa, tá? E eles também são responsáveis ou por maturar ou regenerar as células sanguíneas. O baço, ele armazena uma certa quantidade de sangue, então quando a gente ir lá, ele faz a maturação desse sangue,
a regeneração desse sangue, ou a troca de células desse sangue. E aí ele também serve de reserva, ele é um órgão que parece uma esponja, né? Ele tem muita sangue dentro. E aí vamos supor que você tem um sangramento, né? E nesse sangramento você perca muito sangue. O baço vai fornecer uma reserva de sangue que tem lá, né? Para que você não tenha hipovolemia, tá? E a hipovolemia é quando o volume de sangue ele reduz, né? E aí acarreta em diminuição da pressão arterial, da condução de sangue para os tecidos, né? E altera a circulação no coração também, tá? Então, gente, o sistema circulatório, a gente vai ter aí o sistema circulatório sanguíneo, que é composto pelas veias e artérias, e nós vamos ter o sistema circulatório linfático, que é composto pelos vasos linfáticos, seus linfonodos, né? Eles vão chegar às regiões dos grandes vasos para desembocar neles, né? Tá? E levar essa linfa. E nós temos também os órgãos hematopoéticos, né? No caso, o timo e o baço, né? Que compõem aí o sistema circulatório. Bom, visto isso, vamos falar um pouco aqui do sangue, né? O sangue é um líquido formado por células e plasma, basicamente. Essas células, elas são especializadas em levar oxigênio e trazer CO2, né? Elas dão cor avermelhada, né? Na grande maioria são as células vermelhas, as hemácias. É um líquido avermelhado, tá? E o sangue, ele é responsável por entregar o oxigênio e nutrientes às células do corpo e coletar de volta as excreções e metabólitos, incluindo o CO2, né? Tá? Também o sangue é responsável por distribuir hormônios por todo o corpo. Existem células como, por exemplo, a tireoide, que produz o T3 e o T4, que são os hormônios tireotróficos, né? São hormônios, as tiroxinas, desculpa, tá? São hormônios que regulam o nosso metabolismo. E eles são distribuídos para todo o corpo através do sangue. A tireoide lança esses hormônios no sangue e o sistema circulatório vai distribuir o sangue por todo o corpo e o sangue vai levar esses hormônios dentro dele. Outra função do sangue, que muita gente não sabe, é difundir calor pelo corpo, né? O calor, a grande maior parte das vezes, ele é produzido pela musculatura, né? Que é a parte do corpo que produz mais calor. Não que o restante do metabolismo não produza calor, mas os músculos são os maiores produtores de calor. E o sangue passa por eles, se aquece e é levado para as extremidades, né? Para os locais mais distantes, né? E aí, o que é que acontece? Quando há um local que está muito frio, né, há uma ruborização, né, o corpo manda mais sangue para esquentar aquele local, né? Um local, por exemplo, que nunca falta circulação é o cérebro, né, porque ele precisa manter um nível de oxigênio, um nível de nutrientes, glicose, e um nível de temperatura, né, para funcionar adequadamente. Outra função do sangue é combater as infecções, né? Dentro do sangue nós vamos ter as células brancas, que são os glóbulos brancos, que são também chamados de leucócitos, e aí vai ter vários tipos de leucócitos, né? De células de defesa, tá? Também leva anticorpos, que são substâncias produzidas por essas células brancas que combatem vírus, bactérias, né? E o sangue também tem capacidade de reparo de lesões, né? Se você tem um sangramento, o sangue vai lá, forma um coágulo, forma um tampão naquele local, e essas substâncias que ele deposita lá vão ajudar na cicatrização, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Sobre a casquinha da ferida, né? Que é formada pelo plasma e as plaquetas, né? Que vão formar o coágulo. E, obviamente, vai juntar também um grupo de células ali. E o nosso corpo, ele tem em torno de 5 litros de sangue, né? Espalhado pelo corpo.
dos quais uma parte está armazenado no fígado e no baço, tá? O restante fica em circulação constantemente, tá? 50 a 55% do nosso sangue é formado de plasma, que é a parte líquida, né? É um líquido amarelado. O restante são células, né? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, não sei se já ouviram falar de um termo chamado hematócrito. Ah, o fulano de tal deu um hematócrito de tanto, né? De 45%, né? Que é um hematócrito ideal, de 45% a 50%. Ah, o hematócrito dele está dando 30, isso quer dizer que ele está com anemia. Por quê? Porque a percentagem de células dentro do sangue está abaixo do normal. O hematócrito é a relação entre plasma e células. Uma parte do sangue é plasma, outra parte são células. Ei, Né? professor, E essa relação é chamada de hematócrito. Oi. elas estão constantemente se renovando, né? Sim, sim, com certeza. Né? As hemácias, elas duram aí em torno de 120 dias, né? Só que enquanto isso, elas vão envelhecendo, a medula óssea vai produzindo novas, né? A não ser que você tenha um sangramento que lhe leve a perder a grande quantidade do sangue, que o seu rim é que vai detectar essa hipovolemia, e ele vai produzir substâncias que são hematopoéticas, que são algumas substâncias produzidas no rim. E essas substâncias vão estimular a medula vermelha, a medula óssea, a produzir mais células, mas ela continua mantendo uma certa produção de célula, a não ser que ela seja requisitada para produzir mais, tá? Bom, continuando aí, o plasma, né, ele é a parte líquida, compõe 50 a 55% do sangue, e esse plasma, boa parte dele é água, o restante são proteínas, né, e outras substâncias que estão diluídas. Né? Tem as proteínas próprias do plasma, são as proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina, né, e os fibrinogênios, né, a fibrina, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, que só são acionadas pelas plaquetas, e outras substâncias que estão diluídas no plasma, né? Como glicose, que é o açúcar do sangue, hormônios, enzimas, né? Ureia, ácido lático, são várias substâncias que estão dentro do sangue, tá? E alguns parâmetros sanguíneos, né, são medidos, TGO, TGP, né, são vários parâmetros sanguíneos que são medidos nos exames sorológicos, são exames do soro, né? Anticorpos também são exames sorológicos, tá? Então, basicamente, aí, o nosso sangue tem a parte líquida, né? Que é de 50 a 55%. Nessa figura aqui botou 60%, é até aceitável, até 60%, né? Tá? Uma parte é plasma, uma parte é glóbulos vermelhos e uma parte, que é o sobrenadante aqui, são os glóbulos brancos, né? Quando você quer medir o hematócrito, né, a quantidade, você separa essas células do sangue. Você coloca o sangue numa centrífuga, esse sangue se precipita e separa a parte celular da parte plasmática, né, do plasma. Tá? E é uma das técnicas usadas, por exemplo, nas transfusões sanguíneas. Às vezes você vai fazer transfusão de sangue total, às vezes você faz transfusão só de plasma, às vezes a pessoa não está precisando de célula sanguínea, ela está precisando só de plasma, né? Ou tem gente que tem sangue suficiente, mas só está precisando de hemácias, né? Então faz uma transfusão só de hemácias. Ou tem gente que está com a quantidade de plaqueta muito reduzida, mas tem sangue normal, você não vai fazer uma transfusão nela. Então você faz uma transfusão só de plaqueta. Você tem como separar essas substâncias do sangue, né? As hemácias, plaquetas, os leucócitos e o plasma, tá? E aí, dentre essas células que compõem aí o sangue, né? Os glóbulos brancos são as hemácias, as plaquetas e os glóbulos, aliás, os glóbulos vermelhos, né? E os glóbulos brancos são os leucócitos, né? E nós vamos encontrar aí diversos tipos de leucócitos. Quando você faz o hemograma, tem lá a célula vermelha, que é
a parte hematológica e tem a parte de leucócitos, né? E lá nos leucócitos você vai ver lá que tem vários subtipos de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, né? Que são células especializadas. Por exemplo, os neutrófilos são especializados em matar bactérias. Os eosinófilos são células especializadas em atacar parasitas, né? Os linfócitos são células especializadas em atacar vírus. E aí a gente vai ter diversos tipos de células de defesa, tá? E aí, gente, o sangue das pessoas, eles têm diferença entre si, diferenças antigênicas, né? Uma parte da população tem sangue A, B ou C, aliás, A, B ou O, né? E aí tem o fator RH também, né? Que é um fator que também diferencia positivo ou negativo. Então, a população em geral, grande maioria da população, ela tem sangue O positivo e, em segundo lugar, A positivo. E o restante varia entre os outros sangues, né? Os mais raros, né, é o O negativo e o AB negativo, né? São os sangues mais raros, tá? Então, essas aí são as percentagens, né, de sangue que tem na população. E aí, esse tipo sanguíneo, ele dificulta as doações sanguíneas, né? Nem todo mundo pode receber qualquer tipo de sangue, nem todo mundo pode doar para qualquer tipo, tá? Por exemplo, vou dar só um exemplo, eu não vou ler tudinho aqui para vocês. Uma pessoa que tem sangue tipo A positivo, ela pode doar, é óbvio, para outra pessoa que tem A positivo ou AB. E ela pode receber ou de outra pessoa com A positivo, ou A negativo, ou qualquer sangue tipo O, positivo ou negativo. Né? Já uma pessoa A negativo, ela pode receber tanto do A positivo como do A negativo. O A positivo não, aliás, pode doar, né? O A positivo não pode doar para o A negativo, né? Ele pode receber, tá? Então, é uma tabela um pouco complicada, é difícil de decorar isso, né? Quem pode doar para quem pode receber de quem. O sangue, o O negativo, é um tipo de sangue que ele pode ser doado para qualquer outro tipo sanguíneo. Qualquer pessoa de qualquer sangue pode receber O negativo, né? Pode receber doação de O negativo. Professor. Mas, oi. E quem tem sangue dourado também pode receber sangue do negativo? Sangue dourado? Que chamam que é sangue dourado, não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar desse termo, não. Vale? Nunca ouvi falar. Sangue dourado, que parece que é um tipo sanguíneo aí que quase ninguém tem. Eu não sei, na verdade eu perguntei para o senhor me explicar, né? Não, eu sinceramente, eu nunca ouvi falar, não. Primeira vez. Não é com RH, não? Eu não sei nem o que é, não, mas se for um tipo especial, só pode receber dele mesmo, né? Eu já vi isso aí, mas não, é só um termo que eles falam, é sangue dourado, mas só que eu não lembro especificamente onde foi, mas é só um termo que eles usam. Deve ser esse raro aí que tu falou, professor. Eu acredito, eu estou supondo que sangue dourado seja aqueles sangues mais raros, né? Tá? Deve ser um sangue mais raro, que nem todo mundo tem. Professor, botei aqui no... Porque o que eu conheço é o sistema OAB e o sistema RH. Eu botei aqui no Google, aí tem dizendo que ele é RH nulo, que chama sangue dourado. Não entendo. RH nulo? É. Então, é um sangue que não tem o fator RH, né? Ausente de fator RH. Agora, eu não sei qual a implicação, né, que pode ter a ausência desse fator RH. Eu vou dar uma procurada e ver o que tem a respeito disso aí, né? Vai ver até um tipo sanguíneo que eu conheço, mas com outro nome, né? Tá bom? É o sangue mais raro do mundo, professor. Deve ser raro porque quase ninguém tem isso aí. Talvez seja até uma anomalia, né?
ter Deve ser. esse tipo de sangue, né? 40 Talvez pessoas seja. conhecidas só. Eu soube da Olha aí. existência desse sangue assistindo aquele seriado lá, Grey's Anatomy. Aí foi. Foi lá Perfeito, tem perfeito. um episódio que tem uma pessoa que tem esse sangue. Aí só tem uma outra Maravilhoso o pessoa episódio. lá do outro lado do mundo, aí eles vão lá atrás dessa pessoa. É a maior coisa. Legal. Nossa. 40 pessoas no mundo inteiro, num mundo de 8 bilhões de pessoas. É difícil, é um sangue raro mesmo, viu? Por isso tem esse nome dourado, né? Porque vale ouro, né? O sangue da pessoa dessa aí. Vou Mas até também procurar tirando a saber se o morte meu bem é dourado, facinho. né? Se o meu for dourado, eu vou vender meu sangue. Deve valer muito dinheiro. Eu pensei que era sangue nobre. Então, gente, continuando aí, né? O O negativo, ele pode doar para qualquer pessoa pode receber O negativo. E o AB positivo, ele pode receber de qualquer um. Se uma pessoa é AB positivo, não tem essa preocupação de receber qualquer sangue que doar para ela vai dar certo. A, AB, né, AB positivo, AB negativo. Qualquer um que ela receber vai funcionar, né? E o O negativo, é óbvio, né, que ele só pode receber dele mesmo, né? Se ele pode doar para todo mundo pode receber nele, em contrapartida, ele só pode receber dele mesmo. Assim como o AB positivo, né? Ele só pode doar, né, para AB positivo, mas em contrapartida, ele pode receber de qualquer um. Qualquer sangue que der para ele, ele recebe. Mas o sangue dele só vai servir para outro AB positivo. Se ele quiser doar, meu sangue é AB positivo, eu quiser doar, só quem pode receber é outra pessoa AB positivo, o meu sangue. E se misturar, professor, o sangue, dá em quê? Se misturar, coagula o sangue, que é a coagulação intravascular disseminada, né? Mata, né? Mata sim, pode matar. Mas Só, por né? que isso acontece, essa coagulação, exatamente? Assim? Porque é o seguinte, o nosso corpo, ele tem células de defesa, tem anticorpos e tem anticorpos. E o que é que acontece? Quando entra um corpo estranho, uma bactéria, por exemplo, um vírus, dentro do nosso sangue, o corpo vai combater ele, né? Qualquer coisa estranha que vai entrar no nosso corpo, o nosso sangue vai combater. Então, existem alguns fatores sanguíneos que, quando entra dentro do nosso sangue, são reconhecidos como algo estranho, né? É o sangue de outra pessoa. Por exemplo, a pessoa que tem o sangue O negativo, né? Ela só pode receber O negativo. Se ela receber A positivo, o corpo dela vai reconhecer aquele sangue ali como sendo um sangue diferente e vai tentar destruir ele. E ao tentar destruir, ele coagula. Ele vai coagular o sangue, vai fazer a coagulação disseminada, né, intravascular. E aí pode matar a pessoa, tá? A mesma coisa acontece aí dessa coagulação se você introduzir qualquer outra substância dentro do seu sangue que seja reconhecido como uma substância estranha. Outro exemplo, né, que não tem nada a ver com sangue. Se você fizer um transplante de órgão, o seu corpo vai reconhecer aquele órgão ali que não é seu, como não seu, né? E ele vai tentar atacar aquele corpo. Então, quem faz transplante fica tomando o resto da vida substâncias imunossupressoras para evitar a rejeição do órgão, né? Você pode, por exemplo, num caso de injeção de sangue errado, intravascular, dar alguma droga dessa aí para inibir aí a rejeição desse sangue, né? Desse sangue que você recebeu errado. Só que tem que ficar tomando aí por um bom tempo até todas essas células serem modificadas, né?
tá bom? Professor, Mesmo o doador saindo com o mesmo você tinha sangue, falado que a professor. pessoa pode receber só o plasma, Fala é isso? só um por vez aí, porque eu não entendi, não. Tá ouvindo? Tô Você tinha ouvindo. falado que a pessoa pode receber só o plasma. É isso mesmo? Não entendi. Repete aí. O senhor tinha falado que a pessoa pode receber só o plasma. Sim, certo. Mas no plasma também tem essa diferença de A positivo, A negativo? Sim, sim. Na verdade, está no plasma, na verdade, né? Essa não é a característica exclusiva de uma determinada célula, né? Esses anticorpos e esses antígenos, AB, sistema AB ou RH, estão no plasma, né? Tá? Então, de toda forma, não pode receber, principalmente plasma, né? Tá? Aqui eu já falei para vocês, né, que o plasma ele contém proteínas, né, gama-globulina, que são substâncias de defesa, são os anticorpos, né, que são as famosas IgGs, né, gama-globulina, né, imunoglobulinas, né. Vocês já devem ter ouvido falar muito aí recentemente. A pessoa teve Covid, aí fez o teste, deu IgG positivo, né, IgM positivo, né, tá? São imunoglobulinas presentes no sangue, que são anticorpos formados contra uma determinada substância ou micro-organismo, né? Tá? São essas imunoglobulinas. São produzidas por quem? Pelas células de defesa, tá? Lá vai ter também o fibrinogênio, que é uma proteína da coagulação, que ela só se coagula acionada pelas plaquetas, né? E tem as proteínas próprias do plasma, que são as globulinas, né? Tipo a albumina, uma delas, né? Tá? Então, o hematócrito, né, gente, é a percentagem entre o plasma e o sangue, né? E quando você tem um hematócrito, né, uma proporção plasma-sangue muito baixo, né, quer dizer que você está com anemia. Você não precisa quantificar a quantidade de células vermelhas para saber que está com anemia, basta fazer o hematócrito, né? É claro que você pode quantificar, olhar quantas células tem ali por mililitro, né, para saber se tem realmente anemia, mas só pelo hematócrito, só por essa proporção, você já sabe se tem anemia. Vamos supor que essa quantidade de plasma aqui fosse 70%, né? E a quantidade de glóbulos vermelhos fosse só 30%, né? Então, se iria verificar que essa pessoa estava com anemia, né? Abaixo aí de uma determinada quantidade, né? Dependendo da espécie, né? Até 40 aí é o número mínimo, né? Que se pode ter aí, considerado normal, né? Deixa eu ver aqui que horas são, gente. O coração não é que ele seja o órgão principal do sistema circulatório sanguíneo, mas ele é o órgão propulsor desse sistema, né? É ele que empurra toda a circulação, a pequena e grande circulação, tá? É graças a ele que o sangue flui por todo o corpo, tá bom? E aí, o coração, ele é a bomba motriz do nosso sistema circulatório sanguíneo. Eu falo sanguíneo porque nós temos também um sistema circulatório linfático, né? Então, ele é a bomba motriz, ele que movimenta o sangue pelo corpo através dos vasos sanguíneos, né? Esse aí é um coração pré-transplante, né? Para transplante. O coração, ele funciona autonomamente, né, independente do restante do corpo. Ele tem um sistema nervoso próprio, né, que é conduzido através de impulsos gerados no nódulo sinatrial. O coração, ele sofre interferência do nosso sistema nervoso, mas ele não depende do sistema nervoso para funcionar. Tá? Ele tem um sistema autônomo de funcionamento. Tá? E aí a gente pergunta aí, qual a função do coração, né? Que função ele tem no nosso corpo, tá? Aí teve aí
abençoado aí, né, que colocou essa resposta aí, né? Qual a função do coração? O cara botou lá sofrer, né? Concordo. Tá certo? Não tá, mas também não tá errado, né? É um gênio, né, professor? Faz sentido, né? É, Coração errado não tá. Errado não tá. Não tá certo, mas também não tá errado, né? O miserável é um gênio, professor. É um gênio. Aí o professor aí botou errado, né? Marcou errado, mas faz sentido, né? Mas não bote isso na prova, não, viu? Mas querendo ou não, né? Coração velho faz a gente sofrer, né? Acabazinho com problema do coração, vai pro bar, escutar brega, né? Aí se lasca, se arromba todinho. Bora lá, né? Então, gente, o coração, ele é a bomba, uma bomba contrátil, uma bomba propulsora, né? É um motor que nós temos dentro do nosso corpo, né? É uma bomba oca dotada por algumas válvulas, né? E um músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio, que é ele que faz a contração para essa bomba funcionar, né? E ela bombeia o sangue para os pulmões e para todo o corpo. Um lado do coração impulsiona o sangue para os pulmões e o outro lado do coração impulsiona o sangue para o resto do corpo. Ou seja, para a grande circulação e para a pequena circulação, tá? E aí, uma das coisas que a gente tem que se preocupar, a gente que trabalha com imagem, com radiologia, é a localização do coração. E a localização do coração, para quem vai fazer imagem, tanto de raio-x, principalmente as imagens seccionadas, tomografia e ressonância, é uma imagem que leva muito o aluno ao erro. É a localização. Quando a gente vai analisar uma imagem seccionada, que é a disciplina que vocês ainda vão fazer, e eu quero que vocês lembrem bastante dessa aula, é que a maioria das vezes as pessoas têm uma impressão errada da posição do coração. Muitos livros aí, alguns atlas, trazem uma informação errada do coração. E a gente pensa que o coração está numa posição e, na verdade, ele não está, né? O coração, de fato, ele está localizado na região central, né, do tórax, né, no mediastino. O mediastino ele é dividido, né, a parte inferior do mediastino médio para o inferior. Fica localizado a cavidade pericárdica, que é onde o coração está localizado. Só que o coração, como a gente sabe, ele é dividido em 4 cavidades, duas direitas e duas esquerdas, átrios e ventrículos, e a percepção que a gente tem é que essas cavidades, elas ficam simétricas, lado a lado, né, que a posição delas são relativas ao nome delas. Por exemplo, a gente acha que o átrio direito, ele está do lado direito, e ele não está, né? E aí nós vamos já entender isso, tá? Então, o coração, ele, na verdade, tem gente que fala aí que ele está do lado esquerdo do peito, mas ele fica do lado esquerdo do peito se você estiver aleijado, porque o coração, ele fica na região central, tá? No mediastino médio, e ele pende para o lado esquerdo, né? Mas a grande maior parte do coração está na região central aqui do corpo. A diferença é que ele é um órgão que fica inclinado. O ápice do coração, que é essa região aqui, ele fica apontando para o diafragma e para a lateral do corpo, tá? Então, esse coração, nós falamos em aulas anteriores que nós tínhamos uma cavidade torácica, e essa cavidade torácica era dividida em cavidade pleural e mediastínica. E dentro da cavidade mediastínica, que fica entre as cavidades pleurais, dividida pelas pleuras, nós vamos ter uma segunda cavidade aqui, que é a cavidade pericárdica, né, que ela é envolvida pelo pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. E essa figura aqui, ela não é uma figura dos grandes atlas, mas é uma figura que eu gosto muito para exemplificar. Inclusive, na anatomia seccionada, eu uso muito ela.
Uma das coisas que as pessoas formulam na sua cabeça é a posição errada do coração. E essa figura aqui é uma figura simples, não é muito detalhista, mas através dela nós conseguimos observar a posição correta do coração. Eu gosto muito dessa figura. Uma das coisas que nós vamos observar aqui é que esse coração, ele não fica em pezinho, né? Como a gente pensa. A gente acha que o coração está ali em pezinho e tem as 4 cavidadezinhas lá, bonitinha, né? Lado direito, esquerdo. Mas a primeira coisa que a gente se depara é que esse coração, ele primeiramente ele fica inclinado, né? Ele tem um eixo inclinado, ele já não fica em pezinho ali, como a figura, né? Ele já não fica em pezinho assim, tá? Apontando para a parte central do corpo, na linha média, né? Ele fica oblíquo dentro do tórax. Primeira coisa, né? A localização fica no mediastino médio, na parte anterior do mediastino médio, tá? Outra coisa, ele fica inclinado, seu eixo é inclinado. Outro detalhe, a face anterior dele não fica virada para anterior. Parece confuso isso que eu estou dizendo. Mas a face anterior dele, a frente do coração, na verdade, fica virado para cima, tá? A face anterior dele é virada para cima. Essa região aqui é a face anterior do coração, tá? Se eu for desenhar aqui em cima desse coração, vou fazer aqui um desenho em cima dele, vocês vão observar que aqui eu vou ter o ventrículo direito, e aqui eu vou ter o átrio direito, tá? Deixa eu circular aqui de novo. Ventrículo direito e átrio direito. Vocês vão já entender onde é que eu quero chegar. Deixa eu pegar outra cor agora. Desse lado aqui, nós vamos ter o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo, ele é o ventrículo maior que a gente tem, porque é ele que impulsiona para o corpo todo. Professor, mas aí o senhor desenhou aí em cima e está vendo só um pedacinho aí, o ventrículo esquerdo, tá? E cadê o átrio esquerdo? O átrio esquerdo eu nem consigo ver, porque ele está lá atrás. Ele só aparece aqui um pedacinho da aurícula dele. Tá? Bem aqui. O átrio esquerdo. Ou seja, eu não sei se vocês perceberam, mas na frente do coração, virado para frente, virado para o externo, eu vou encontrar aqui o ventrículo direito e o átrio direito. Eles estão voltados para frente, eles ficam na parte anterior. E o ventrículo esquerdo, e principalmente o átrio esquerdo, eles ficam voltados para a parte de trás, voltado para posterior. E a face anterior dele fica para cima, na verdade, né? Tá? Voltada para cima. Ou seja, o nosso coração, além dele ser inclinado, ele é rotacionado, de forma que o ventrículo e o átrio direito, que pela lógica ficariam do lado direito, eles ficam na parte anterior do coração. E o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, que pela lógica ficariam do lado esquerdo, eles ficam na parte posterior do coração. Pela lógica, né? Pela lógica, era como se fosse ter que ser dividido aqui, né? Bem no meio, uma parte para o lado direito, outra parte para o lado esquerdo. Se eu fosse rebatizar os átrios e ventrículos do coração, eu rebatizaria átrio anterior e átrio posterior,
ventrículo anterior e ventrículo posterior, porque, na verdade, eles estão, o átrio direito e o ventrículo direito estão na parte anterior. Tá? É tanto que, quando eu olho numa imagem, olha só aqui que interessante, deixa eu pegar aqui o azul, né? Aqui é o átrio direito, tá? O átrio direito. Aqui a veia cava inferior e a veia cava superior entrando no átrio direito. Pela lógica, aqui deveria ser o átrio, o ventrículo direito. Mas o que é que eu tenho aqui nessa câmara? Eu tenho aqui a parede, tá? Aqui a parede. O ventrículo esquerdo não está do lado do átrio direito. Por quê? Porque ele é rotacionado. Né? Como eu estou na parte mais posterior, o que aparece aí em evidência é o ventrículo esquerdo. Como essa é uma imagem seccional, é uma tomografia, né? Eu só vejo uma camada, uma fatia. Eu não vejo ele inteiro como eu vejo no raio-x. E se eu fosse desenhar aqui em cima o ventrículo direito, ele estaria mais anterior, na frente desses dois aqui. Né? Aqui é o tronco pulmonar, tá? E o ventrículo esquerdo, direito, ele sairia mais ou menos aqui, ó. Estaria nessa região aqui, dando o tronco pulmonar. Na frente do ventrículo esquerdo e um pouco aqui do átrio direito. E o átrio esquerdo, ele nem aparece na imagem, porque ele está lá atrás, né? Ele fica aqui atrás, ó. Tá? Aqui de trás. Essa outra imagem aqui está na altura da saída da artéria aorta, né? Que ela sai do ventrículo esquerdo aqui, ó. Tá? Ela sai daqui. Aqui as válvulas aórticas, né? Aorta ascendente. Tá? E aqui a gente já vê aparecendo só um pedacinho aqui do átrio direito. E aqui é o ventrículo esquerdo. Tá? A localização dele, além de ser inclinada, ele ainda é rotacionado. Eu coloquei essa imagem aqui para explicar um pouco para vocês. Não, ela não vai dar. Essa aqui é a parte posterior, né? Onde a gente vê aqui onde está o átrio direito. Eu nem consigo mais ver o coração, só vejo o átrio direito, porque ele está lá atrás, já perto da coluna, né? Ó, já está aparecendo a coluna vertebral aqui. Aqui é a coluna vertebral, né? E aqui são os brônquios, né? Se dividindo, né? Vem da traqueia, tá? E aqui, ó, é o átrio direito, fica na parte posterior do coração, lá atrás. Você nem vê, tá? Então, gente, se eu pegar num raio-x, o que você vai ver na parte anterior é o ventrículo direito. Um pouco mais para trás aqui, ainda do lado direito, né? O átrio direito. O ventrículo esquerdo, ele aparece só uma parte dele aqui, porque a grande maior parte dele está atrás, né? Atrás do ventrículo direito, que é a câmara maior. E o átrio esquerdo nem chega a aparecer, porque ele está totalmente na parte posterior, ele fica mais ou menos aqui. Só que na parte posterior. Eu estou mostrando isso aí para vocês, para que vocês entendam que o coração não fica bonitinho como a gente vê em alguns desenhos aí, né? O átrio direito aqui, o átrio esquerdo aqui, o ventrículo direito aqui, o ventrículo esquerdo aqui, né? Bem bonitinho, e as válvulazinhas não. Na posiçãozinha, né, que a gente vê direita, esquerda e tal, né? Na verdade, ele é um órgão que ele fica rotacionado. E aí, quando a gente vai para a imagem seccionada, e aí é que a gente vê a grande diferença. Tá?
Aqui nessa outra imagem aqui, eu tenho aqui uma imagem de um coração virado para o lado direito, né? Que é um caso de cardiodextria ou situs inverso, tá? Às vezes as pessoas confundem com a imagem achando que ela está invertida, né? Porque se você pegar uma radiografia e virar ao contrário, você vai ver o coração do lado direito, né? Mas aqui ela está bem identificada, né? Que aqui é o lado direito. E dá para saber que aqui é o lado direito, porque a gente vê o fígado aqui também, né? Tá? Então, o coração que está inclinado aqui pelo lado direito. Então, a localização desse coração, a gente pode encontrar variações dela. Apesar de rara, é uma variação, né? Que é a cardiodestria ou sitos inversos, né? Tá? Nesse caso, a aorta, como ela sai do outro lado, ela faz uma curva, em vez de para trás e para o lado esquerdo, ela faz para trás e para o lado direito. Outra coisa que a gente está acostumado a ver, errado, né? É ver nos desenhozinhos aí a aorta saindo do ventrículo esquerdo e fazendo uma curva para o lado esquerdo, né? O arco aórtico e descendo para a lateral. Só que, na verdade, como vocês podem ver aqui, nesse desenho, a aorta, ela sai aqui, mas ela não curva para a esquerda, ela curva para trás, né? Ela faz a curva dela para trás. Então, o tronco braquicefálico, ele não sai na lateral, ele sai na frente. Depois dele, mais atrás, sai a carótida esquerda e a subclávia esquerda, tá? Professor, Oi. é correto afirmar que o músculo daquela parte Teu seria áudio mais tá só rígido cortando. do que ao do Repete pra outro mim, por lado, favor. que trabalha menos? Repete aí tua pergunta, que teu áudio cortou. Tá melhor agora? Tá melhor. Mas tá melhor? Tá melhor. Tô conseguindo A minha pergunta é assim, é correto afirmar que a parte do coração, se eu não me engano, é a esquerda, né? Que correm as artérias, que do lado do coração que trabalha mais, né? Do lado da artéria. É correto afirmar que o músculo dessa região do coração é mais rígido, justamente por isso, por ele trabalhar mais do que o outro lado, ou não tem nada a ver, é a mesma coisa? A parede do ventrículo esquerdo é mais espessa, mais calibrosa. Tá? Então, de certa forma, é correto afirmar. Ele não é mais rígido, ele é mais espesso, mais volumoso. Se eu pegar nele assim, ele vai ter uma textura molinha do que o outro lado. O outro lado vai ser um pouco mais rígido. O ventrículo direito, ele aparenta ser mais mole porque a parede dele é mais fina. Ah, entendi. Então, gente, os casos de situs inverso, né? O coração invertido, a aorta sai na posição contrária, bem como a veia cava superior e a inferior, elas entram no ato direito também de forma contrária. É um caso raro, né? E mais raro ainda é quando todos os órgãos são invertidos, né? E existe, né? E esse aqui, gente, vocês conseguem identificar isso? É homem ou mulher? Bora, gente, bora. Não, professor, não consigo não. Eu não consigo. Eu tenho grande dificuldade em identificar as imagens, tanto em raio-x quanto tipo, nas atividades que o senhor passou. Eu ficava muito confuso e a resposta tipo, acabava dando errado mesmo, porque a gente não consegue distinguir de que lado Você que não tá. consegue associar o que você vê no desenho com a imagem real, né? Exato. Tá na hora de você começar a colocar, na hora que você for estudar, uma radiografia, uma ressonância, uma tomografia,
lado a lado com a imagem do Atlas, do desenho, para você começar a fazer essa associação. Né? Só dá para a gente fazer isso quando a gente pratica. É de uma mulher, professor? É um homem. Vocês estão vendo algo errado aí nessa imagem aí? A clavícula dele é mais aberta. Clavícula? Tá com os braços levantados aí, ó. Professor, eu acho que tem alguma coisa ali. Professor, dá uma dica. Coluna. Vocês não estão vendo nada de diferente nessa imagem, não? É mulher. Cadê o coração dessa pessoa? É mulher porque não tem coração. Se é, rapaz, cadê o coração, ó? Ainda bem que a aula é à distância. Se fosse presencial, não ia me matar, né? É posterior, não, professor? Esse raio-x? Tanto faz. Não, mas tá identificado certo, ó. O L aqui é de esquerdo, né? Aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Então aí embaixo é o coração. Cadê o coração? Não foi retirado porque a pessoa tá viva, né? O senhor quer saber se é mulher ou se é homem ou se tem coração? Eu já fiz a brincadeira aí. Eu disse que era mulher, né? Cadê o coração? Não tem coração. Mas tem coração, gente. Isso aí eu dei mais para vocês tentarem. Vocês olharam para a imagem e não perceberam que o coração não está aí. Na verdade, eu estou procurando um motivo, sei lá, que diga que é homem ou mulher, não. Prestar atenção no coração. Não, não tem isso não. Botei como brincadeira aqui, mas não tem isso não, viu? Ah, tá. Mas aparentemente é para ser uma mulher, né? Porque não tem coração. Foi ignorado. Ainda bem que a aula é à distância, né? Se fosse presencial, vocês iam me pegar. Peraí que eu vim aqui só para ligar meu áudio. E eu aqui só... O miserável do professor é um gênio, rapaz. Eu vi uma figurinha do WhatsApp que tinha assim, ó. Eu não passei 3 horas não carreguei meu celular 3 vezes no dia para escutar isso, não. Pessoal, o coração, ó, tá aqui, ó. Certo? Tá aqui embaixo. Acertei, professor. Que estava embaixo. Pois é. Aqui, ó, no outro raio-x aqui, lateral. O coração não deu para identificar. Eu tava procurando igual a Amanda, o que era que diferenciava se era homem ou era mulher. É isso que eu tava procurando. Professor, pois mas vocês não perceberam que o coração não tá no tórax, né? Professor, tem como saber, já que entrou nesse assunto de homem e mulher, tem como o que é que distingue exatamente? A gente consegue identificar que é um do homem ou de uma mulher? Bom, aqui pelo tórax, né? Deixa eu ver aqui. Dá para ver que é de uma mulher mesmo, né? Coincidentemente, por causa do calibre, né? Dos ossos, né? A clavícula aqui do homem seria mais espessa, né? Tá? Dá para ver melhor nas imagens de crânio, de pelve, né? Tá? Professor, normalmente quando é mulher aparece tipo sombreamento dos seios. Isso é muito variável, porque, por exemplo, esse raio-x aqui foi feito com os braços levantados. Quando ele é feito com o braço levantado, a glândula mamária ela tende a subir mais, né? Ficar mais achatada. Inclusive, ó, se você observar aqui, ó, tá aqui a prega da glândula mamária, ó, formada por... O homem não tem essa prega aqui, né? Tá? Da glândula mamária, tá? E aí, gente, ó, esse é um caso de coração ectópico, né? O coração ectópico, ele já é descrito há muitos anos, né? Essa figura é de Leonardo da Vinci, e Leonardo da Vinci, ele já descreveu há muitos anos atrás o coração ectópico, esse coração aqui dentro da cavidade abdominal. Tem outros tipos de coração ectópico também, né? Que nasce fora do peito, na parte externa, né? Se não for feito cirurgia,
para recobrir esse coração, né? Há uma falha, uma abertura aí no externo, né? Se não for feita a cirurgia, a criança vem a morrer depois, né? No caso, esse bebê aí é o mesmo desse aqui de baixo, tá? Depois da cirurgia. Essa garotinha aqui, né, ela nasceu com o coração no abdômen, né? É considerado uma anomalia? É uma anomalia, né? Ela é uma anomalia, porque ela dificulta a vida da pessoa, né? Ela altera a função cardíaca, altera o funcionamento, tá? Monstruosidade é quando é incompatível com a vida, né? Variação anatômica é quando há uma diferença, mas não há alteração da função, como, por exemplo, o coração do lado direito, né? Virado para o lado direito. Ele não altera a função. Já o coração ectópico, ele pode alterar a função, né? Então, é considerado anomalia, tá? Gente, eu vou parar aqui, né? Porque a gente vai ver algumas partes mais específicas do coração. Eu vou parar aqui, porque já é mais de 9h30, né? Vai ficar muito tarde. E a gente continua aí na segunda-feira, né? Tá?